é preciso nós não confundirmos as coisas. E é bom evitarmos confusão nesse processo. Primeiro, eu fiz a campanha como presidente do ADI. E Manuel Pinto da Costa fez a campanha como candidato à presidência. Eu não fiz campanha como primeiro-ministro e chefe de governo, e ele não fez campanha como presidente da República. Em segundo lugar, jamais Manuel Pinto da Costa, como presidente da República, como candidato, eu estaria a insultar essa pessoa. Sejamos claros. Se a memória não me escapa, a única afirmação que eu fiz, usando o meu direito livre de expressão, sempre com responsabilidade, é que eu disse que o candidato Manuel Pinto da Costa já era tempo dele ir para casa, nesses termos. Mas não fui o primeiro. O próprio presidente do MLSTP aconselhou o presidente Pinto da Costa a não se candidatar, porque já era tempo dele ir descansar. Bom, nós estamos na campanha, isso não constitui insulto ao candidato Manuel Pinto da Costa. Eu acho que é preciso também nós clarificarmos essas confusões. Manuel Pinto da Costa, para todo efeito, é candidato. E é preciso separarmos as águas. E eu não fiz nada mais que o meu papel de presidente de partido que apoiava uma candidatura. E essas confusões, de facto, há vários exemplos dessas confusões. Nós assistimos também ao candidato Manuel Pinto da Costa a ter reuniões públicas no Palácio do Moro, que é a residência oficial do Presidente da República. Então, nós poderíamos, de facto, aqui, tecer várias considerações sobre quando é que o Manuel Pinto da Costa age como Presidente da República e quando é que ele age como candidato. Durante a campanha, ele foi considerado por mim como candidato e eu agi e falei nos lugares próprios como presidente do ADI. Sabemos, no rol das acusações que o candidato Manuel Pinto da Costa teceu contra a sua pessoa, ele teria dito também que no dia da eleição, na madrugada do dia da eleição, o seu primeiro-ministro teria sido visto a entrar na sede da Comissão Eleitoral Nacional, se calhar uma tentativa de coagir os membros da Comissão Eleitoral Nacional. Mais uma vez, eu não acredito que essas acusações graves foram feitas pelo Presidente da República. Porque um Presidente da República, antes de acusar, tem que se cuidar e saber se de facto aquilo que ele vai dizer é sustentável. Senão estaria a mentir e estaria a difamar o Primeiro-Ministro e chefe do governo, ou o Presidente do ADI. Por conseguinte, essas acusações proferidas em frente do corpo diplomático presta confusão. Se o Pinto da Costa falou como Presidente da República ao corpo diplomático, acusando, e nesse caso, não dizendo a verdade, para traduzir isso numa palavra simples, mentindo, dizendo que o Primeiro-Ministro ou o Presidente da ADI esteve na Comissão Eleitoral, é grave. Se o candidato Pinto da Costa foi mal assessorado, mal informado, e for dizer, como nós somos um país de boatos e de mentiras, que eu estive lá, eu vou perdoar essas afirmações. E vamos continuar. Uma última questão, só da minha parte. Há informações que circulam de fontes da própria Presidência da República de que o Presidente da República estaria a preparar um decreto presidencial para dissolver, ou seja, a exonerar o governo. Tem essa apreciação? Acha que os expedientes que estão em curso pelo Presidente da República podem encaminhar nesse sentido? Sabe, eu volto a dizer, tal como eu afirmei no início da minha intervenção, o país está calmo, sereno, as instituições estão a funcionar democraticamente e o Presidente da República está a um mês do fim do seu mandato. Eu sou Primeiro-Ministro e chefe de governo de um governo que acabou de ser eleito há 18 meses, com uma maioria absoluta. O governo está a executar o seu programa da maneira mais normal
possível. A Assembleia Nacional está em funcionamento sem dificuldades, sem crise, sem problemas. Os tribunais estão a fazer o seu trabalho. A Presidência da República, que eu saiba, também está a fazer o seu trabalho. Por isso, o Presidente da República só pode demitir o governo se há, de facto, uma situação grave que impeça o funcionamento normal das instituições democráticas. Do ponto de vista político, em 2012, o Presidente Pinto da Costa demitiu o governo, na base de uma crise que toda a gente conhece. Na altura, nós tínhamos uma maioria simples de 26 deputados. 2 anos depois de um governo de iniciativa presidencial, nós voltamos com uma maioria absoluta de 33 deputados, que corresponde a 60% do Parlamento. Daí que eu creio que as pessoas têm que pensar antes de posar atos políticos graves. Eu não tenho nenhuma indicação, eu não tenho nenhum sinal, eu não tenho nenhum murmúrio e, sobretudo, objetivamente, toda a gente sabe que não há nenhuma razão objetiva, do ponto de vista político, do ponto de vista legal, do ponto de vista constitucional, para que o Presidente dissolva o governo. Não há. Por conseguinte, eu não vou acrescentar mais as especulações. Aquilo que se passa atualmente em São Tomé e Príncipe trata-se de um candidato, Manuel Pinto da Costa, que continua a contestar o processo eleitoral, a revelia da própria decisão do Tribunal Constitucional e que disse verbalmente que não participa na segunda volta, quando oficialmente e legalmente não fez os trâmites para confirmar aquilo que ele avançou verbalmente. Por conseguinte, o país está calmo, as instituições estão a funcionar, o governo está a funcionar, a fazer o seu papel e nós apelamos, sobretudo, os santomenses a irem votar maciçamente no dia 7, para que, de facto, como toda a gente diz, o povo é que manda nas urnas, nós tenhamos um presidente bem eleito e que não se levanta mais polêmica em relação a esse processo de eleições presidenciais. A Constituição está clara, os artigos estão aqui na Constituição, a decisão do Tribunal Constitucional aplica-se a todas as entidades públicas e privadas e não há matéria para continuarmos a contestar e nós temos que avançar e esse processo vai continuar na maior das normalidades. Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Primeiro-Ministro, o senhor apelou à população de calma, à serenidade. O comunicado do governo diz que as autoridades estão prontas para evitar alguma perturbação à ordem. Eu queria perguntar ao Sr. Primeiro-Ministro se tem alguma indicação que ao longo dos próximos dias, ou seja, durante este dia de campanha, possa vir ocorrer algum facto que indique nesse sentido. Nós não temos nenhuma indicação, mas mais vale sempre prevenir. Nós consideramos, e toda a gente sabe, nas campanhas em São Tomé e Príncipe, às vezes, na pré-campanha, há alguma efervescência. Por isso, nós apelamos à calma, deixar as duas candidaturas fazerem a sua campanha com as opções de marketing e de estratégia que bem entenderem, não é? E para que nós possamos dar a oportunidade aos santomenses de escolherem o Presidente da República em plena serenidade. Eu quero dizer que esse último processo decorreu bem. Houve muito poucos incidentes. E acusou-se o governo de ter posto muita polícia na rua. Quer dizer, o resultado está aí, é que o processo correu com bastante normalidade, sem desacatos, sem absolutamente nada. Por isso, a função do governo é garantir que os eleitores possam ir às urnas e possam, durante as campanhas, quer os candidatos, quer os eleitores, interagir com as equipas de campanha para que toda a gente possa, de uma maneira esclarecida, ir votar no dia 7. Por isso, não há problemas nenhum. Nós estamos atentos, os serviços de informação, a polícia, toda a gente está atenta. Estamos a fazer o nosso trabalho normal de fazer com que o país esteja, enfim, em paz e proteger as pessoas e os bens. Sr. Primeiro-Ministro, atendendo ao atual cenário político, há algum receio de que
possa haver um elevado índice de absentismo? Sabe, é por isso que nós insistimos, dizendo que há de facto legalmente 2 candidatos. Porque nós não queremos que haja confusão na mente das pessoas. Enquanto Manuel Pinto da Costa não fizer o expediente legal e o Tribunal Constitucional se pronunciar para saber se ele é ou não é candidato à segunda volta, ele é candidato à segunda volta. E isso, nós temos que pôr isso bem claro, para que as pessoas de facto não pensam que só há um candidato à segunda volta e aumentar ainda o nível da abstenção. É preciso ser claros. É por isso que eu digo que nós estamos agora no momento da segunda volta, não é? As polêmicas da primeira volta foram resolvidas em sede própria, que é o Tribunal Constitucional. E agora toda a gente tem que estar focado na preparação da segunda volta e é bom, em democracia, que a abstenção seja a mínima possível. E nós, do ponto de vista cívico, faremos tudo para convidar sempre as pessoas a afluírem em massa à urna. Esta suposta desistência do candidato Manuel Pinto da Costa pode ser interpretada, traduzida como uma retirada estratégica? Olha, eu não tenho nada a ver com isso. Aquilo que eu estou a dizer, e aqui estou-me a pronunciar como Primeiro-Ministro e Chefe do Governo, é muito simples. Nós, do ponto de vista legal, Manuel Pinto da Costa é candidato à segunda volta. E assim será enquanto o Tribunal Constitucional não disser o contrário. E é isso que é a posição. Mas eu quero dizer mais. Essa questão, nós queremos que as coisas fiquem claras. Queremos que as coisas fiquem claras. Como chefe do governo, nós faremos tudo para apoiar quer a comissão, quer as candidaturas, para que as eleições decorram da melhor maneira possível. E isso nós o faremos. Agora, é preciso que as coisas sejam claras. Não podemos ter um Presidente da República que convoca o corpo diplomático, etc., como Presidente da República, e depois tem um discurso de candidato. Quer dizer, a partir do momento que começa a campanha, essa confusão tem que cessar. Tem que haver uma separação clara das águas. Ele, para todos os efeitos, é candidato. E aí, com Ivaris Carvalho, tem que haver o mesmo tratamento de candidato. Se o Tribunal Constitucional vier dizer que ele não é candidato, tudo bem. Então, só teremos aí que dar o tratamento a Ivaris Carvalho. Mas os órgãos do Estado, a imprensa, etc., sabem perfeitamente que terá que dar o mesmo tratamento. Agora, não pode dar tratamento ao Presidente da República que age como candidato. Isso, não. Poderão dizer, eu vou talvez aqui adiantar, poderão dizer, mas o governo fez isso, fez aquilo, fez aquilo. E leva-me a falar dessa crítica que o governo andou a fazer inaugurações na sexta-feira, no sábado, etc, etc. Bom, isso leva-me a uma pequena reflexão. Manuel Pinto da Costa e Maria das Neves, mas particularmente Manuel Pinto da Costa, como Presidente da República. Mas o governo não é durante o período eleitoral que o governo pôs luz. Há 18 meses que nós estamos a pôr energia em todos os cantos do país. Ora, eu nunca ouvi Manuel Pinto da Costa, como Presidente da República, felicitar o governo por ter posto energia numa localidade. Eu nunca vi Manuel Pinto da Costa, como Presidente da República, após a inauguração da energia numa localidade, ir lá o segundo dia, dizer à população, olha, muito bem, estou satisfeito, o governo trabalhou, etc, etc. Eu nunca vi a Maria das Neves fazer a mesma coisa, felicitar o governo pela água, pela energia. Bom, e aí então que eu entendo que ficam extremamente preocupados quando, uma sexta-feira antes das eleições, ou um sábado antes das eleições, o governo está a pôr energia e está a pôr água numa localidade. Se tivessem feito isso, isso não seria matéria de conflito, porque é uma coisa perfeitamente normal que um dirigente, ou do poder ou da oposição, esteja satisfeito, se é que o nosso interesse é o povo, de ver que o povo está, de facto, a ver os seus problemas resolvidos. Então, essas polêmicas não fazem sentido. Nós temos uma campanha que,
com a segunda volta e a primeira volta, totaliza provavelmente mais de que um mês. Será que o governo tem que ficar parado um mês e não realizar, e não inaugurar, e não dar à população aquilo que a população reclama há vários anos, porque estamos em campanha eleitoral? Não. Aquilo que se calhar aconteceu é que a população nunca teve a oportunidade de associar os feitos do governo à figura do Presidente da República, Manuel Pinto da Costa, ora candidato, e a Maria das Neves. Tivessem estado com o governo e apoiado o governo e reconhecer o trabalho do governo, etc., que essa questão de pôr água, de pôr estrada, de pôr chafariz, seria uma questão sem importância na campanha eleitoral. Por isso, nós estamos perfeitamente tranquilos em relação a essas questões, que não constituem fato, constituem simplesmente um mal-estar por parte de duas candidaturas que têm que tirar as ilações da sua estratégia política. Bom, por quê? Notamos uma coisa. Maria das Neves, ouvi ontem, numa atitude completamente descontrolada, dizer que são ladrões de votos. Como é possível? Ivaristo Carvalho tem mais do que o duplo dos votos da Maria das Neves. Quer dizer, todos esses São Tomé são ladrões? Juntando os votos da Maria das Neves e do Manuel Pinto da Costa, não conseguem ter os mesmos votos, estão abaixo daquilo que Ivaristo Carvalho recolheu sozinho. Quer dizer, todos esses São Tomé, a maioria dos São Tomé são ladrões? Não existem, são fantasmas. Só eles é que existem. Convenhamos. Nós estamos perante duas pessoas que não aceitam a derrota, mas que analisam as suas derrotas. Maria das Neves, apoiado pelo MLSTP, pelo PCD, dois grandes partidos, não consegue 25% do eleitorado. Quer dizer que os outros são ladrões? Os outros são fantasmas? Manuel Pinto da Costa, presidente em exercício, que vai para uma segunda volta, não consegue 25%. Quer dizer que os outros não são santomenses, são ladrões? São fantasmas? Convenhamos. Numa eleição, alguém tem que ganhar, alguém tem que perder. E quem ganha tem que esticar a mão a quem perde. Tem que ser magnânimo. Mas quem perde também tem que ser democrata, tem que ser bom jogador, tem que reconhecer que perdeu. E tem que rever a estratégia. Agora, a estratégia não passa por anular as eleições, porque se perdeu, sem que haja motivo real nem legal para tal, atrasar o país 8, 9 meses, procurar distúrbio, manifestações, etc., porque se perdeu. Nós estamos em 25 anos, estamos em democracia. E os presidentes têm sido eleitos sem grandes problemas, as assembleias eleitas sem grandes problemas. Eu fui candidato às presidenciais, eu perdi as eleições presidenciais. O que me aconteceu? Os colaboradores atuais do presidente Manuel Pinto da Costa, que eles perguntam aos outros que foram colaboradores para o presidente da República, quando o presidente sai, os colaboradores saem, mas o que aconteceu? Alguém morreu? O que aconteceu? Os colaboradores do presidente Toboada não estão cá. Os colaboradores do presidente Fadiga não estão cá. E se o povo escolher que Pinto da Costa já não poderá fazer um segundo mandato, não estarão cá conosco? Olha, eu acabei hoje de dar posse ao Dr. Ais Buzaca Menezes, assessor do presidente da República, Manuel Pinto da Costa, como presidente, reitor, aliás, da Universidade de São Tomé e Príncipe. É um bom quadro, é alguém que é válido, saiu da presidência, é reitor da universidade. Nós estamos para a exclusão? Nós estamos para a retaliação? Nós estamos para quê? Sejamos sérios e consequentes. Eu apelo a essas duas candidaturas. Aliás, eu nem apelo mais a Maria das Neves, porque ela está fora do baralho. Perdeu. Agora, na segunda volta, temos Ivaristo Carvalho, temos Manuel Pinto da Costa. Por favor, são candidatos à segunda volta, vão ao confronto, que o povo escolhe. Mas não vale a pena manchar o bom nome do país, não vale pôr em causa as instituições, não vale a pena quase insultar, como eu vi ontem, o presidente do Supremo, que é presidente do Constitucional. Isso fica muito mal. E o povo santomense não gosta dessas coisas. O resto está tranquilo. Não há absolutamente nada. O país está tranquilo. Nós precisamos de resolver essa questão para podermos trabalhar. A nível do governo, temos muita coisa ainda para fazer.
nós trabalharemos com o Presidente da República, que o povo mandar para o Palácio Cor-de-Rosa. Agora, precisamos, de facto, que essa segunda volta possa decorrer, e ela vai decorrer na maior das normalidades, e no dia 7 precisamos, de facto, que os santomenses vão às urnas de uma maneira expressiva, para que, de facto, essa questão fique definitivamente arrumada e temos um Presidente bem eleito. Muito obrigado. Sr. Primeiro-Ministro, diante dessas polémicas e acusações, como é que fica a imagem externa do país, sobretudo na sequência do comunicado do Presidente da República, que caracteriza a eleição como fraudulenta? Sabe, eu volto a dizer, o Presidente da República tem que saber falar como Presidente da República e falar como candidato. Eu sei que é difícil, mas ele tem que fazer isso. O nosso país, as embaixadas presentes e os observadores presentes sabem perfeitamente que o país é democrático e que não há fraude. Sabem perfeitamente. O índice Mo Ibrahim 2015, nós somos o primeiro país na África Central em termos de governação e respeito das leis. Bom, isso tudo foi adquirido com o esforço de muita gente. Reformas, atitudes até da própria população. As nossas instituições têm ganho em credibilidade. E nós sabemos que um país como São Tomé e Príncipe, extremamente dependente da ajuda externa, esse país tem que ter uma boa imagem e tem que ter boas práticas. Aquilo que me dói mais é essa situação. Quer dizer, quando todas as instituições, quando os representantes dessas mesmas candidaturas assinam uma ata em que nada consta de irregularidade, dois candidatos, porque não chegaram aos seus objetivos, querem manchar todo o país. Não é normal, não é justo. Não é justo. É verdade que, para as pessoas que não conhecem bem a realidade santomense, podem dizer, mas como é que é uma eleição de segunda volta só com um candidato? Bom, mas eu volto a dizer, não há um candidato, há dois. E nós vamos continuar a insistir, porque, do ponto de vista legal, há dois candidatos. Então, aqui, eu quero dizer que, havendo só um candidato, é verdade que não fica bem a nível da imagem do país, porque as pessoas que não conhecem a realidade e os detalhes da situação santomense podem pensar que, bom, como é que é uma democracia, uma segunda volta só com uma pessoa? Mas eu volto a dizer, as pessoas que têm esse tipo de comportamento têm que assumir as suas responsabilidades perante o povo santomense, porque o tribunal decretou a segunda volta. O prazo para desistência foi ultrapassado. Não é? Se o Manuel Pinda Costa tivesse desistido a favor da Maria das Neves no prazo de 48 horas, seria Maria das Neves. Não desistiu. Então, não pode ser Maria das Neves. É ele mesmo. Ele diz que ele não vai, mas ele tem que fazer o expediente legal para dizer que ele não vai, senão ele vai. Mas nós não precisamos de confusão. As coisas estão claras. Por isso, eu creio que depois do dia 7 temos que fazer um grande esforço, porque a imagem do país sofreu com todas essas questões. E é bom que ela não continue a sofrer mais. Como veem, está tudo legal, está tudo normal, está tudo pacífico. O candidato Manuel Pinda Costa está em condições de concorrer à segunda volta. Ele tem que fazer a sua campanha. O candidato Ivares Carvalho fará a sua, tempo de antena, comício, o que seja, tem que ser feito. E depois, no dia 7, iremos votar. Mas o governo tem consciência que, depois do dia 7, teremos que fazer um grande esforço diplomático para explicar aos nossos parceiros, realmente, que o país é um país que continua democrático, continua respeitador das leis, que é um Estado de Direito democrático e que não há nenhum problema. Mas teremos que fazer uma campanha de explicação para que isso não fique como um handicap, nomeadamente com parceiros como a União Europeia, enfim, e outros parceiros que estão muito, muito apegados à questão da legalidade democrática.